Pagas, professor Felipe, hoje nós vamos tratar da lei de tortura, lei 9455, tá bom? Lei aí de 1997. Vamos começar aqui fazendo uma análise histórica da lei de tortura, tá? Lembrando que inicialmente ela foi pactuada no Pacto de São José da Costa Rica e a nossa Constituição também tem um mandato constitucional criminal em relação à prática de tortura, tá? Lembrando também que lá em direitos humanos, caso seja cobrado na sua prova, é o que se considera de não exceção, né? Então, no caso, a tortura ela nunca vai ser permitida em relação a direitos humanos, aí, tá? Não há justificativa para o seu uso. Lógico, você vai ter uma exceção ou outra aí, um muito específico, que é o caso que a Corte Americana entendeu, o caso do terrorista, que você vai sobrepesar aí diversas vidas por uma bomba estar armada e o único jeito, mas é a exceção da exceção e você só vai ver isso lá em direitos humanos. Para nosso estudo hoje de extravagante da lei de tortura, você tem que ser historicamente é isso. Há um mandato criminal constitucional, tá? Foi definida previamente no Pacto de São José da Costa Rica, e a primeira vez que ela adentra em nosso ordenamento jurídico vai ser no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 233, salvo engano. Vou até conferir aqui, porque, né, artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive artigo esse que foi revogado pela Lei 9455. Então, vamos aqui à nossa análise específica da lei. Vamos estudar aqui a lei que define, tá, os crimes de tortura, ou seja, pela questão aí do princípio de legalidade, crime vai ser somente aquele que está previsto em lei. Nesse âmbito, nós temos já o artigo 1º, que de maneira muito clara já diz, constitui crime de tortura, ou seja, o que vem a ser tortura? Vamos ter nesse artigo 1º alguns tipos de tortura, tá? E sempre muita atenção ao dolo do agente na prática dessa conduta. Artigo 1º, crime de tortura, o quê? Constranger alguém com emprego de, vamos lá aqui, ó, violência ou grave ameaça, tá bom? Violência ou grave ameaça, devendo causar sofrimento físico ou mental. Lembrando que já de cara aí, nós vamos ter um momento de consumação, ou seja, quando se consuma o crime de tortura, quando você causa um sofrimento físico ou mental. Nos termos do inciso 1º, com 3 finalidades específicas. E aí nós já vamos ter 3 tipos de tortura, tá? Primeira tortura, da linha A, já vem com o fim, ou seja, a finalidade deve ser de se obter informação, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa. Nesse caso, o agente ele emprega a violência e grave ameaça com a finalidade de obter uma informação, uma confissão, tá? Nesse caso, inclusive, essa informação, confissão, pode ser da vítima ou de um terceiro. Por exemplo, quando a gente tortura o filho de uma pessoa para que este pai ou esta mãe dê essa informação, realize essa confissão, essa declaração. Importante que a informação, declaração ou confissão é mero exaurimento do crime. O crime ele já vai se consumar ao causar sofrimento físico ou mental. Porém, não causando sofrimento físico ou mental a ser atestado, pode-se dizer que houve, no caso, a tentativa da prática de tortura, tá bom? Então, muita atenção nesse ponto. A finalidade é específica, mas essa finalidade ela não precisa acontecer no mundo real para que o crime seja consumado, tá bom? Então, principal anotação aqui que a gente já pode colocar
é que essa tortura é a tortura confissão. A tortura confissão, tortura prova, tortura persecutória, certo? Persecutória, tá bom? Esses são os primeiros tipos, tá? Persecutória tem aqui um acentozinho, persecutória, tá? Esses são os nomes que a doutrina dá para esse crime, mas que a tua prova pode cobrar, tá? Um óbicezinho para a galera aí, principalmente carreiras militares, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. O Código Penal Militar, ele não traz a tortura como uma tipificação. Nesse caso específico, se praticada por militar, será julgada pela Justiça Estadual, tá bom? Então, uma atençãozinha para esse agente em especial. Em relação ao segundo, a linha B, nós vamos ter aí, por exemplo, nós vamos ter tipificado o segundo tipo de tortura, que é o que a gente chama de tortura criminosa, que onde a violência ou grave ameaça vai ser empregada para causar sofrimento, mas com a finalidade, tá, de provocar uma ação, vou marcar aqui, uma ação ou omissão de natureza criminosa, tá bom? Uma atenção específica, porque quando o legislador fala criminosa, ele está falando necessariamente de crimes. Nesse caso, contravenção não aplica, tá? Vamos botar esse bizuzinho aqui para você lembrar que nesse caso, se for para uma ação ou omissão de natureza de contravenção, não vai cometer aí o agente de tortura, mesmo que cause sofrimento físico ou mental, mesmo que empregue a violência ou grave ameaça. Lembrando novamente que apesar do fim específico ser de ação ou omissão de natureza criminosa, essa ação ou omissão ela não precisa ocorrer para que o crime seja consumado, bastando aí o sofrimento físico ou mental, sendo ação ou omissão, o que um mero exaurimento do crime, tá? Vamos para o terceiro tópico aqui, tá? Que é justamente a tortura discriminatória, tá? Vamos inserir também aqui o tipo, né? Então, a tortura crime ou criminosa. E aí, ponto 2, contravenção não aplica. Essa tortura aqui é o que a doutrina chama de tortura preconceituosa. Por quê? Porque ela trata especificamente de uma tortura onde você tem o dolo de causar um sofrimento físico ou mental, mas em razão de discriminação racial ou religiosa. Nesse ponto específico, é legal a gente salientar, e fica já o bizu aqui, ó, tortura tem 2 R's. R de racial e de religiosa. A tortura, quando praticada aqui, em virtude, por exemplo, de questões filosóficas, de questões partidárias, ideológicas, não se enquadra na tortura discriminatória ou tortura preconceituosa, tá bom? Outro ponto específico dessa questão da tortura racial religiosa, você vai pensar o seguinte, mas eu já sei que o STF, ele diz que aplica-se a lei de discriminação para a população LGBTQ. Mas a gente está falando daquela lei que foi um julgado específico do STF. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o legislador foi claro. É racial ou religiosa. Procedência nacional, não aplica. Se foi em questão do... Vamos lá, procedência nacional, se foi em relação à regionalidade, também não. A região de onde ele vem, porque é nordestino, porque é sulista, não aplica. Por convicções políticas, não aplica. Por opção sexual, por gênero, não vai ser a tortura aqui da a linha C, tá bom? Então, lembrar sempre discriminação o quê?
racial, religiosa, tá? Lembra aí, nesse caso, dos dois Rzinhos específicos. Vamos aqui para o nosso inciso 2, né? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Vamos lá. Primeiro ponto, guarda, poder ou autoridade. Nesse caso, nós temos aí uma particularidade em relação ao agente, em relação também à vítima do crime, tá bom? Ou seja, nesse ponto, para que seja vítima, a pessoa contra a qual foi praticada a tortura, ela deve haver alguma autoridade, né? Quem praticou a tortura tem uma certa autoridade, uma guarda, um tipo de poder para que seja praticado. E quem pratica também deve ter. Então, o cerne dessa tortura é justamente guarda, poder, autoridade. Lembrando que nesse caso específico não estamos falando de uma autoridade policial, de um funcionário público, mas pode ser de um tio, de um tutor, de um curador, tá bom? Então, nesse caso, aplica-se sim. Lembrando também que o emprego de violência, grave ameaça e deve ocasionar, marca aqui, intenso sofrimento físico ou mental. Lembra que nas condutas de cima do inciso primeiro, basta o sofrimento físico ou mental. Aqui necessita que seja mais intenso. Essa gradação é muito complicada, então a questão que vem abordando, ela vai ter que trazer a palavra intenso. Tá? Mais um ponto, aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Esses dois pontos são os pontos que vão diferir a tortura-castigo do inciso 2 do artigo 1º do crime de maus tratos, por exemplo. No crime de maus tratos, você vai ter um jus corrigendi, disciplinante, que nesse caso a intenção do agente dos maus tratos é de educar. Aqui o castigo pessoal é de punição, tá? Nesse caso, não à toa que a doutrina chama essa tortura aqui de tortura punitiva, tá? É importante às vezes essa nomenclatura doutrinária, porque ajuda você a compreender o ânimos, o dolo, o que é protegido, o bem jurídico protegido, a intenção específica do agente, tá? Então, nesse caso, é punitiva, tá bom? A pena, reclusão de 2 a 8 anos. Ah, professor, pena, cara, nesse caso sim, sabe por quê? Porque a lei de tortura é uma lei pequena. Você vai ter praticamente aí duas penas, né? Então, é importante que você saiba, isso pode vir a ser cobrado. Então, crime de tortura, 2 a 8 anos. Vamos agora para o parágrafo 1º aí da nossa lei de tortura, tá? Parágrafo 1º diz: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Vamos lá, o que o legislador... Vamos lá. O que o legislador, nesse caso, ele traz em relação a esse crime especial? Vamos aqui. Marcando logo o principal, tá? Pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Então, nesse caso, eu já vou ter aí uma vítima específica. Já não pode ser qualquer pessoa. Já não pode ser uma pessoa sobre a qual você tem meramente guarda, poder, autoridade. Mas uma pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, tá? Aqui o sofrimento também não é mais intenso, bastando sofrimento físico ou mental, tá? Então, pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental, e a prática do ato é não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Vamos lá, por exemplo, a
A algema, nós sabemos que temos uma súmula vinculante que trata especificamente aí das condições, requisitos, justificativas para o uso de algemas. Nesse caso, quando o agente público submete uma pessoa presa às algemas, por mais que possa causar um sofrimento físico ou um sofrimento mental, nesse caso o ato é previsto em lei, tá bom? Então, não responde por esse crime. Porém, quando você coloca um preso para ficar 3 horas em pé em um canto de uma cela ou em algum outro local, seja da delegacia ou até mesmo das próprias unidades presidiárias, dos próprios presídios, né, das unidades penitenciárias, esse ato não está previsto em lei. Não existe nada em lei dizendo que o preso pode passar 2, 3, 4, 5 horas em pé num canto. Então, não previsto em lei, não resultante de uma medida legal. Nesse caso, pratica-se um crime. Lembrando que na lei de abuso de autoridade, nós vamos ter, por exemplo, aquele crime, né, aquele ato ilícito de expor o preso, né, à mídia ou à situação vexatória. Nesse caso, você vai ter um sofrimento mental, pode ter um sofrimento físico, mas pela especialidade, você vai aplicar a lei de abuso de autoridade. Não aplicando nesse caso aqui, tá? A nossa lei de tortura, tá bom? Então, muita atenção. Submete pessoa presa, nesse caso, então você vai ter algum agente, normalmente um agente público aí, tá? Por exemplo, numa delegacia, você pode ter aí o delegado, né, delta, autoridade policial, você pode ter o escrivão e pode ter também o agente, o inspetor. Ainda sobre esse crime a ser praticado por um agente, nós vamos aí pegar, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui o Código Penal, tá? No nosso Código Penal, olha, importante esse bizu, tá? Lá no artigo 808, ele fala: na falta ou impedimento do escrivão e seu substituto, servirá pessoa idônea nomeada pela autoridade perante quem prestará compromisso, lavrando o respectivo termo. Nesse caso aí, nós vamos ter como se fosse um escrivão ad hoc. Enquanto ele for escrivão, se ele praticar essa conduta, ele pode ser responsabilizado nesse ponto específico aqui da nossa lei de tortura. Tá bom? Então, muita atenção. A gente pode complicar, trazer aí, dizer, escrivão ad hoc, que cometeu aí, que sujeitou uma pessoa presa a uma medida não prevista em lei, ele pratica essa conduta, tá? Muita atenção agora para o parágrafo 2º que vai tratar aí. Vamos só dar uma observação aqui do parágrafo 1º antes que eu esqueça. Pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Por exemplo, se o escrivão ele sujeita uma pessoa, não vou nem pegar o escrivão não, vamos pegar a polícia penal. Vamos que um policial penal que sujeita uma pessoa a sofrimento físico ou mental, medida não prevista em lei, não resultante de medida legal, mas se aquela pessoa está somente a visitar o interno, ele não vai para esse parágrafo 1º, tá? Por quê? Porque nesse caso a vítima, ela está em visita, ela não está presa e não está sujeita a medida de segurança, tá bom? Então, nesse caso, policial penal que pratica ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, causando sofrimento físico ou mental, mas a visitante não pratica esse crime. Lembrando aqui novamente, o ato é não previsto em lei nem resultante de medida legal. Aqui independe se há sofrimento físico, aliás, independe da violência ou grave ameaça. Nesse caso aqui, a violência ou grave ameaça, ela independe. Inclusive, o agente pode pedir até por favor, tá bom? Não que ocorra, mas ele pode pedir por favor, você pode ficar sentado ali, aliás, você pode ficar em pé durante 40 minutos segurando aí 2 sacas de 10 quilos. Não houve violência, não houve grave ameaça, mas houve sim. E a visitante não houve o crime, mas se for preso ou sujeito a medida de segurança, há o crime, tá bom?
Vamos aí para o nosso artigo 2º, né? Artigo 2º, muito importante, tá? Aquele que se omite face a essas condutas, que condutas face a tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aqui, tá? A doutrina chama de tortura omissiva, tá? Porque nesse caso, o agente ele não pratica diretamente a tortura, mas se omite frente a ela. E aqui ele deve ter o dever de evitar ou apurá-las. Normalmente as questões vão trazer aí o caso de uma autoridade policial, de um delegado de polícia que pratica o ato, tá? Uma observação, nesse caso o delegado de polícia ele deve ser omisso. Ou seja, é aquele delegado de polícia que está aqui fazendo seu relatório e ele escuta o barulho de alguém, não me bata! Alguém confessa e pá, 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 pá. Ele ouve tudo isso, facilmente identificado como uma tortura, e ele simplesmente nada faz. Continua sentado, bota um fone de ouvido e vai terminar o relatório dele. Nesse caso, comete aí o crime de tortura omissiva. Porém, o delegado, por exemplo, que escutando isso, sabendo que está havendo uma tortura, por exemplo, se dirige até a entrada da delegacia para evitar que outra pessoa adentre e escute, nesse caso é diferente, porque aí ele participou, ele garantiu que a tortura ocorresse. Nesse caso foi uma ação. Então não há omissão aí. Nesse caso, o delegado, inclusive, pode ser um partícipe. Então, muita atenção à conduta do agente, se ele realmente tem o dever de evitá-la ou de apurá-las e não faz, ou se ele age para que a coisa ocorra, tá bom? Lembrando também sobre isso que essa conduta, tá bom, da tortura omissiva, vou colocar aqui, ela não é equiparada a hediondo, tá bom? Então, nesse caso, não se aplica os institutos lá, ou as normas procedimentais e os impactos, né, as consequências que são colocadas aos crimes hediondos. Olha a detenção, vamos lá. Eu disse para vocês que só tinha uma pena, né, nos crimes de tortura. Realmente, é de 2 a 8 anos. Por quê? Porque a omissiva vai ser o quê? Olha aqui, ó, de 1 a 4. É só pensar, diminui na metade, tá? A tortura omissiva, ela diminui da metade a pena. Então vai ficar o quê? De 1 a 4 anos. Observação importantíssima. Vamos lá. 1 a 4 anos. A pena mínima é 1 ano e a máxima 4. Nesse caso, nós vamos ter a Lei 9.099, que traz alguns institutos despenalizadores. Esses institutos vão caber aqui, no caso da tortura omissiva, quando a gente vai lá para a Lei 9.099, nós vamos ter os crimes de menor potencial ofensivo, né, onde vai se caber a transação civil, né, a composição civil, na verdade, e a transação penal. Porém, só vão caber se forem crimes de menor potencial ofensivo. A lei diz que são crimes de menor potencial ofensivo somente aqueles que contravenções penais e crimes cuja lei comite pena máxima não superior a 2 anos. Nós vamos ter de 1 a 4. Então, nesse caso, não é um crime de menor potencial ofensivo. Porém, a mesma lei traz o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, a SUSINS. O que a Lei 9.099 diz lá no seu artigo 89? Nos crimes em que a pena comitada for igual, a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, ou seja, independente de ser de menor potencial ofensivo, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor
a suspensão do processo. Nesse caso, então já vamos anotar aqui na nossa lei, mais um adendo. Nesse caso, cabe a sursis, cabe a suspensão condicional do processo, tá bom? Por quê? Porque a pena mínima é 1 ano. E a Lei 9.099, quando fala da sursis, ela diz que pode ser aplicada. No mais, não há violência nem grave ameaça, né? Então, porém, somente a sursis que é cabível. Vamos olhar agora no nosso Código de Processo Penal, tá? Artigo aqui 28A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, tá bom? Então, nesse caso, nós temos o quê? Pena mínima, 1 ano. O que disse a lei? No artigo 28, vamos aqui novamente, artigo 28, pena mínima inferior a 4 anos. Então, nesse caso específico, cabe também aqui, além da sursis, vai caber o acordo de não persecução penal, tá bom? Então, são os 2 institutos despenalizadores que vão caber aí no caso do crime de tortura homicídio, beleza? Vamos lá. Ufa! Resolvido tudo isso, vamos aí para o nosso parágrafo 3º da nossa lei de tortura, lei 9455. Vamos lá, parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, tá? Nesse caso, há aqui uma qualificadora. Se resulta morte, reclusão de 8 a 16 anos, tá? Então, muita atenção a esses aumentos. Lembrar que lesão corporal de natureza grave ou gravíssima vai estar lá no artigo 129 do Código Penal. E, no caso, a questão tem que trazer aí grave ou gravíssima. Lembrando que essa graduação não é para classificação, mas sim do quão próximo, né, da pena vai chegar ao máximo aí. Lesão grave e se resulta morte 8 a 16 anos. Uma observação em relação a esses pontos, tá? Aqui a gente trata de um ponto pré-doloso, ou seja, onde a conduta inicial do agente, o dolo inicial do agente, é voltado para o cometimento da tortura. E como consequência do ato, você vai ter uma lesão grave ou gravíssima. A exemplo do qualificado pela morte. Tá? Nesse caso, o agente que pratica o crime, ele não deseja a morte. E o que ele quer é praticar a tortura. Porém, ele se excede e acaba causando a morte da vítima. Nesse caso, você vai ter uma tortura qualificada pelo resultado morte. Até porque se o dolo do agente era de matar a vítima, a tortura aí nesse caso vai ser um meio. Então você vai ter um homicídio, lá artigo 121, qualificado pela tortura. Porque nesse caso a gente usou a tortura como um meio para o homicídio. Então, muita atenção no dolo do agente. O que houve? Qual era o dolo dele? Era de tortura ou era o dolo de matar? Tá? Então, uma atenção em relação à lesão. Será que o dolo dele, a lesão, foi um meio pelo qual ele praticou a tortura? E aí a lesão pode haver uma gradação aí. Então, por exemplo, eu posso querer torturar lesionando, porém não seria do intuito do agente, o dolo do agente, que fosse uma lesão grave ou gravíssima, ocorreu por um excesso. Então, nesse caso, você vai ter aí a qualificadora, tá bom? Parágrafo 4º, casos de aumento de pena, tá? Vai ser de 1/6
a 1/3. Professor, como é que eu decoro 1/6 a 1/3? Né? E aí, vários professores utilizam essa analogia, eu vou usar também, porque realmente ela funciona. Você imagine um torturador, né? Um torturador, mas digamos que o torturador é aquele cara hipócrita, né? Então, ele é um cara que, por exemplo, a tortura mais comum afoga a cabeça do cara dentro de 1/6 cheio de água, como aquele cesto de roupa, né? Mas cheio de água. E depois, após a tortura, ele vai até a igreja, se confessa e reza 1/3. Tá? Então, é lembrar 1/6 afogando em 1/3 para pedir perdão aí pelo pecado. Né? Você pode usar de outras maneiras. Né? Eu acho isso. Para mim é mais simples, foi mais simples. Né? Como eu disse, não é uma analogia minha, usada por diversos professores e acaba funcionando. Aumenta-se de 1/6 a 1/3 o quê? Primeiro inciso, se o crime é cometido por agente público. Aqui não tem muito o que conversar. Agente público, lembrando também que se atuando como agente público, mesmo ad hoc, vai incidir, tá bom? Porque vai estar se aproveitando daquela função. Inciso 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60, tá bom? Que são aqui, de maneira geral, os vulneráveis, tá? Aqueles que, por uma condição, têm maior dificuldade de se defender. Então, também vai se aumentar de 1/6 a 1/3. E, por último, se o crime é cometido mediante sequestro, tá? E aí vamos dar uma atenção aqui para a gente comentar um pouquinho sobre esse mediante sequestro. Por quê? Vamos novamente entender o dolo do agente. O dolo do agente é a restrição de liberdade da vítima se dá como se fosse uma maneira dele praticar a tortura. Ele retira a liberdade da vítima, restringindo-a num cômodo e a pratica o crime de tortura nos termos lá do artigo 1º, inciso 1 e 2. Tá? Então, muita observação no dolo do agente. Lembrando que nós vamos ter aqui no Código Penal, tá bom? Vamos ter o crime de extorsão mediante sequestro. E o que eu quero trazer para vocês? A importância da gente poder aí bater os dois crimes, tá? A extorsão mediante sequestro, você sequestra uma pessoa para extorquir outra como preço de resgate. Aqui, na verdade, você não vai extorquir outra pessoa. Você restringe a liberdade daquela pessoa, você tira a liberdade, você sequestra aquela pessoa para a prática da tortura. Tá bom? Então, muita atenção, até porque na extorsão mediante sequestro, você sequestra a pessoa para extorquir outra. E você vai ter aí algumas qualificadoras lá. No caso, se causar uma lesão corporal grave, você vai qualificar. Se resulta a morte, você qualifica. Nesse caso, o dolo do agente é a extorsão. Ela sequestra para receber o dinheiro, a vantagem indevida de um terceiro. Nesse caso, primeiro, o agente, ele não extorque outra pessoa. O dolo dele não é de receber uma vantagem, ou um bem, ou um valor, um preço de resgate. A intenção, o dolo dele é de torturar, tá bom? Então, não confundir esses dois institutos, né? Eu sequestro para torturar, tortura com um aumento de pena de 1/6 a 1/3, porque eu retirei a liberdade da vítima. Outra coisa é lá no Código Penal, quando eu extorquir uma pessoa, né, sequestrando outra. Artigo 5º também muito importante, se trata especificamente, tá, do impacto da condenação para o agente público que comete crime de tortura. Artigo 5º, a condenação acarretará o quê? Perda do cargo, função, emprego público e a interdição do seu exercício pelo dobro do prazo da pena, dobro, duas vezes. Ou seja,
digamos que se você vai perder cargo, função e emprego público, você é um agente público. Então, digamos que o agente público comete um crime de racismo, uma tortura racial, uma tortura preconceito, né? Então, tortura preconceito contra um... Vamos lá, tortura preconceito, agente público e resultando morte. Vamos lá, vamos dizer que ele pegou o máximo aí 32 anos, né? Mesmo com a causa de aumento de pena de agente. 32 anos, aliás, 16 anos, pega no dobro de interdição, 32 anos para interdição de exercício de cargo e emprego, função pública, tá bom? Então, dobro da pena. Observação importante aqui, tá? Esse efeito, vou colocar aqui, ó, efeito automático, tá bom? Automático. O efeito aqui é automático, não precisando necessariamente que o juiz venha a explicar ou fundamentar, tá? Esse efeito vai ser automático. Parágrafo 6º, crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça e anistia. Não tem muito o que falar com isso aqui, tá? Tortura é inafiançável e suscetível de graça e anistia. Acabou. Parágrafo 7º, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo hipótese do parágrafo 2º. O que é esse parágrafo 2º? Vamos colocar logo aqui, ó. É a tortura omissão. Tá? Então, salvo esse caso, setinha. Salvo esse caso, a tortura, a pena inicia em regime fechado. Observação muito importante, tá? Para o STF, essa disposição é inconstitucional, porque despreza a questão da individualização da pena, tá bom? Agora isso para o quê? Para o STF. Nesse caso, você vai ter sim que ter uma atenção especial ao que vai dizer a tua questão. Por quê? Essa é a questão de ser nos termos da lei 9455, com exceção da tortura omissão, a pena, né, o cumprimento de pena deve iniciar em regime fechado. Tá certo. Tá certo, porque o STF não retirou, né, ele não retirou esse parágrafo da letra da lei. Não houve uma revogação material. Porém, se a tua questão trouxer que, nesse caso específico, em relação ao cumprimento da pena, a jurisprudência, os superiores tribunais entenderam que é inconstitucional, aí tá certo. Porque falou de jurisprudência, falou do entendimento dos tribunais superiores. Então, nesse caso, estaria certo dizer que essa previsão é inconstitucional. Tá bom? Então, cuidado com o que vai pedir aí a tua questão. Parágrafo 2º, e praticamente nosso último item aí da nossa lei 9455, lei de tortura, vai dizer que o disposto nessa lei aplica-se, ou seja, a lei de tortura 9455, ela vai ser aplicada mesmo que o crime não tenha sido cometido, em território nacional. Ou seja, se a tortura for cometida fora do país, sendo a vítima brasileira, aplicar-se a lei 9455. E também se o agente estiver em local de jurisdição brasileira, ou seja, digamos que o cara comete esse crime lá na Alemanha e de repente ele vem passar as férias no Brasil, encontrando-se agente aqui, também aplica-se a lei 9455. Aqui é o que nós chamamos de aplicação, e aí nós vamos ter o quê? Uma extraterritorialidade, certo? Então é uma extraterritorialidade da aplicação da lei de tortura, beleza? Artigo 3 entra em vigor, artigo 4 revoga, né, o que a gente falou lá no começo, o artigo 233 do ECA, que foi justamente a primeira previsão aí de tortura no nosso ordenamento jurídico pátrio. Tá? Então, é isso aí, galera. Traçamos aí alguns pontos
Gostou da aula? Curte, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. A gente vai estar sempre colocando algumas aulas aqui gratuitas para você. Revisãozinha, material tudo pontuado. Esse material aqui, tá? Que a gente anotou, ele vai ficar disponível aí na descrição para que você possa fazer o download com todas as nossas anotações. Então, é isso aí. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês, fazer dessa vida o que a gente quiser. Beleza? Boa, Águia!